O processo fabricação SAW, solda por arco submerso longitudinal, consiste na formação de tubos através de prensas de chapas e soldagem longitudinal por arco submerso, incluindo os seguintes processos: prensa de borda U e O, soldagem automática por meio de selamento contínuo, tack welding e soldas interna e externa por arco submerso, expansão a frio, teste hidrostático, ensaios não destrutivos, ultrassom e raio-x, ensaios dimensionais, ensaios de laboratório. Esta fábrica produz tubos com diâmetros externos de 324 mm a 1.219 mm, espessuras de 6,35, espessuras de 6,35 mm a 32 mm e comprimentos de 6 a 13 metros. O processo de fabricação inicia na área de inspeção e identificação das chapas. Depois de inspecionadas e liberadas, são colocadas na linha de fabricação através de uma ponte rolante, utilizando um sistema de eletroímãs. A usinagem de bordas é dividida em duas etapas. A primeira consiste em centralizar as chapas por meio de mesas móveis, onde são medidos automaticamente o comprimento real e a largura real das chapas. Na segunda etapa, é realizada a usinagem das bordas através de dois cabeçotes fresadores, um em cada lado, na largura determinada e com os chanfros necessários para a realização das soldas interna e externa. Neste processo, as bordas das chapas são conformadas por meio de prensas com ferramentas especiais, com o objetivo de formar um raio nas bordas das chapas, de acordo com o diâmetro do tubo, facilitando a formação posterior do tubo. Na prensa U, a chapa fica apoiada sobre a mesa. O punção raiado desce bem no centro da chapa e as laterais fecham-se sincronizadamente, formando um raio no centro da chapa, com forma de U. O processo de conformação se completa com a prensa O, que consiste em matrizes superiores e inferiores com raios pré-estabelecidos. A inferior é fixa e a superior movida por cilindros hidráulicos. A ferramenta superior comprime a chapa proveniente da prensa U, deixando-a em forma de O. O tubo é lavado interna e externamente para eliminar impurezas e em seguida passa por processo de secagem através de ar quente. O tubo será fechado por um equipamento com rolos dispostos ao longo da circunferência do tubo, a fim de um bom fechamento das bordas, para a operação da soldagem contínua Full Tack Welding, GMAW. O objetivo deste processo é manter as bordas do tubo em uma posição adequada para o processo de soldagem por arco submerso. A usinagem é feita por dois tornos copiadores, com a finalidade de facear as extremidades em 90 graus em relação à superfície dos tubos, para possibilitar a fixação dos apêndices, chapinhas guias de solda, e remover as defasagens das extremidades dos tubos. As chapinhas são soldadas manualmente no alinhamento do chanfro do tubo, com a finalidade de evitar que o arco elétrico inicie e termine sobre o tubo e guiar o cabeçote da máquina de solda no início e final do tubo. O tubo é fixado sobre um berço através de cilindros hidráulicos. A soldagem é feita utilizando-se a técnica tandem, através de máquinas SAW, soldagem ao arco submerso, com 2, 3 ou 4 arames, que são alinhados individualmente por fontes de potência independentes.
todos atuando numa mesma poça de fusão. Cada máquina de soldagem é constituída de uma lança, onde estão montados os dispositivos de alimentação dos eletrodos e do fluxo de soldagem. O fluxo de soldagem é alimentado até o cabeçote de solda através de uma mangueira, utilizando um sistema de silo pressurizado. A solda externa é feita por máquinas de SAW, soldagem ao arco submerso, com 3 ou 4 arames. Cada máquina de solda é disposta em uma plataforma que se desloca sobre trilhos, com velocidade controlada automaticamente, o que permite a soldagem dos tubos em posição fixa. A alimentação do arame é feita através de um sistema de potencial constante. A fluoroscopia é um método complementar semelhante a uma inspeção radiográfica, só que em tempo real, para o controle do processo de soldagem. Através dessa metodologia, é possível avaliar 100% do cordão de solda do tubo, podendo visualizar e dimensionar descontinuidades contidas no interior da solda. O ultrassom de processos é um método de inspeção cujo objetivo é detectar rapidamente eventuais falhas na regulagem das máquinas de solda. Feito através de sistema automático pulso-eco, o aparelho funciona como emissor-receptor e, caso haja alguma irregularidade, o sinal é acusado no monitor digital. 3 pares de cabeçotes com emissores angulares fazem a varredura na solda, sendo que cada par de cabeçotes faz a varredura a uma determinada profundidade. As extremidades dos tubos são inspecionadas por ultrassom manual, onde o equipamento automático não alcança. A expansão a frio é a última etapa do processo de formação do tubo e tem por objetivo calibrar o tubo no diâmetro e empeno estabelecidos pela norma. O processo consiste em introduzir no tubo uma lança, onde na ponta são montadas castanhas, com raio pré-determinado sobre um cone, ligadas por uma haste ao cilindro hidráulico. O tubo é expandido com um movimento sincronizado do avanço do tubo e a retração do cilindro hidráulico. O teste hidrostático é um meio de inspeção cujo objetivo é apurar se o tubo produzido suporta os níveis de pressão internos especificados, sem que haja ocorrência de vazamentos ou ruptura. Neste teste, o tubo é colocado no equipamento que possui 2 placas, uma fixa e uma móvel, que possuem gachetas que proporcionam vedação no sistema. O cordão de solda é posicionado para cima e o enchimento do tubo com água é realizado por 1 ou 2 bombas, dependendo do diâmetro do tubo. A pressurização do tubo ocorre após todo o ar ser retirado e o tubo estar totalmente cheio de água, acionando assim as bombas de alta pressão. Quando é atingida a pressão teste, é acionado o temporizador e a pressão é mantida constante durante o tempo especificado. O ultrassom final é feito através de sistema automático pulso-eco. O aparelho funciona como emissor-receptor e, caso haja alguma irregularidade, o sinal é acusado no monitor digital. Diversos pares de cabeçotes com emissores angulares fazem a varredura na solda, sendo que cada par faz a varredura a uma determinada profundidade. As extremidades dos tubos são inspecionadas por ultrassom manual, onde o equipamento automático não alcança. Os tubos que apresentam alguma indicação são verificados por ultrassom manual e ou raios-x. A inspeção por raios-x é feita somente nas extremidades dos tubos. O tubo na câmara de isolamento é posicionado com a solda para cima. A fonte emissora é posicionada na parte externa do tubo e os raios X emitidos atravessam o material do tubo e são receptados no filme, que está posicionado na parte interna do tubo. A radiografia somente é tirada quando os 2 operadores estão fora da câmara. Toda a operação é monitorada por um sistema de vídeo, como forma de segurança.
O filme é retirado em uma câmara escura e é posteriormente analisado de acordo com as especificações. As extremidades do tubo são usinadas para a execução dos biséis, através de torno copiador. Os tubos são inspecionados para verificar o seu dimensional. O objetivo desta inspeção é garantir que o tubo esteja conforme as especificações. São examinados perímetro, comprimento do tubo, comprimento do reforço esmerilhado, ovalização, ângulo do bisel, altura do reforço da solda externa e interna, magnetismo residual, gabarito de raios externo e interno, luminosidade, ensaio visual, empeno. A última etapa do processo de produção é a realização da marcação, pesagem e medição de comprimento. A marcação é feita através de pintura e etiqueta com código de barras.